Alguns medos que nós sentimos, eles são realmente nossos, ou eles pertencem a algo maior do que a nossa história individual. Na psicologia analítica, desenvolvida por Carl Gustav Jung, existe a ideia de que a psique humana, ela não é composta apenas de experiências pessoais. Parte do que sentimos, pensamos e também imaginamos vem em camadas mais profundas da humanidade, que se repetem ao longo das gerações. Para compreender isso melhor, precisamos primeiro entender dois conceitos que existem nessa abordagem: complexo individual e complexo do inconsciente coletivo. O complexo individual, ele se forma a partir das nossas experiências pessoais, nossas experiências de vida. Exemplo, as nossas experiências com pais, nossos traumas, rejeições, histórias afetivas, frustrações. Essas experiências organizam conteúdos emocionais que ficam armazenados no inconsciente. E quando são ativados, eles produzem reações intensas e muitas vezes automáticas. É aquela maneira de agir que depois a gente se pergunta: nossa, por que eu fiz isso? Como eu agi dessa forma? Não entendo. Um exemplo simples disso é uma pessoa que sofreu uma humilhação na infância, sentiu-se humilhada em determinada situação. Pode desenvolver um complexo de inferioridade. E aí, quando esse complexo é ativado, ela pode sentir vergonha, se sentir inadequada, em uma situação completamente neutra. Esse complexo, ele nasce da biografia da pessoa, da história da pessoa. E aí Jung propõe que existe uma camada mais profunda da psique humana, chamada inconsciente coletivo. Esse nível de psique não é formada por experiências pessoais, mas por padrões psíquicos, sabe? Universais, herdados simbolicamente por toda a humanidade. Eu expliquei isso tudo para nós chegarmos no complexo feminino. Dentro dessa perspectiva, podemos pensar na existência do complexo feminino coletivo. Ele se manifesta de muitas formas na experiência da mulher. Esse complexo não nasce só da biografia individual, pessoal. Ele se conecta com séculos de experiência histórica, social e cultural do feminino. Isso significa dizer que uma mulher pode ser atravessada por sentimentos, emoções, ter reações que não pertencem somente à sua história pessoal de vida, mas que pode estar conectada diretamente a um nível mais coletivo, ter mais força e dar a impressão de que não se sabe de onde vem. Um exemplo interessante desse fenômeno aparece em um tipo de experiência emocional muito relatada por mulheres em diferentes culturas. Elas relatam sentir insegurança quando estão sozinhas em um ambiente com um homem desconhecido, especialmente em locais isolados. Esse sentimento pode surgir mesmo quando não há uma ameaça explícita. Mas são as condições. Estar em um ambiente sozinha, isolado, um homem desconhecido. Essa é uma experiência pessoal que só uma mulher sente. Ela sente insegurança,
ela sente tensão corporal, se sente vulnerável, fica em hipervigilância, se sente ameaçada. Esse medo, ele se conecta a uma memória coletiva de vulnerabilidade feminina diante da violência masculina, principalmente da violência sexual. Raramente você vai ouvir uma mulher dizer que tem medo de ser roubada nessa condição de estar sozinha com um homem em um ambiente isolado. O maior medo que ela sente é de violência sexual. E por que isso? Porque isso tem uma camada coletiva, uma memória cultural de violência contra a mulher, narrativas sociais de perigo, histórias transmitidas assim de geração para geração. São experiências repetidas ao longo da história humana de que a mulher precisa de proteção, não pode estar sozinha, precisa de um protetor, um guardião, um salvador, alguém que zele pela sua segurança. Muitos medos que algumas mulheres sentem, a insegurança que algumas mulheres sentem, ela não tem base somente nelas, tem uma base coletiva. E isso explica muito sobre a forma como a mulher se vê, não conseguir se ver sozinha, porque ela precisa de segurança. Então estar sozinha não é apenas não ter um companheiro, é não ter um protetor.